Oi, pessoal. Meu nome é Leandro. Eu sou orientado de doutorado do professor Fabrício e hoje nós vamos trabalhar com um tutorial, né, algo bem técnico, bem prático, de como usar o Mendeley como um facilitador, né, como uma ferramenta que operacionalize mais essa primeira parte da seleção de estudos das revisões temáticas de vocês, que é a parte de leitura de títulos e abstracts. Bom, primeira coisa que eu vou fazer é baixar o Mendeley, caso eu não tenha ele baixado no meu computador. Então, eu vou colocar aqui no Google Mendeley, vou dar um Enter, e aí eu vou nesse primeiro link que abre. Nesse primeiro link aqui, eu já tenho como fazer o download do Mendeley Desktop. Né? Nós temos outras plataformas, né, do Mendeley. Todas têm algum tipo de uso relativo com propósito, né, de um gerenciador de referência. Né? Então, nós temos o Mendeley Reference Manager, que é bem útil, né, com esse propósito de atualizar algumas normas de referência, né? Às vezes quando nós temos algum artigo que foi negado, né, numa revista, nós precisamos submeter ele para uma outra revista e aí muda algumas normas, né? O Reference Manager ele faz muito bem essa função de atualizar referências, né, trocar normas. Nós temos o Mendeley Site, que é um plug para o Word, né? Ele trabalha em conjunto com o Mendeley Reference Manager, então é sempre, né, quando você busca esse propósito aí de atualizar a referência, modificar a referência, tanto no final do texto quanto as referências que vão estar no manuscrito, né? É sempre bom ter essas duas ferramentas. Mas a que nós vamos usar nesse tutorial em questão é o Mendeley Desktop, que é uma ferramenta um pouco mais ampla, né, um pouco mais complexa, que tem inúmeras possibilidades de uso, né, tem inúmeras funções, né, não somente a de gerenciar referências, mas também como um programa organizador, né? Muito prático organizar artigos, documentos. Dentro dele é possível fazer a leitura, né, de artigos, de textos completos, de abstracts, eventualmente. Então, esse é o aplicativo que deve ser baixado. Né? Eu já tenho ele no meu computador, então eu não vou baixar ele, mas ele é facilmente baixado aqui. Download now. Vocês vão conseguir baixar o Mendeley. Enquanto isso, eu já vou abrindo ele aqui, o Mendeley Desktop, para vocês verem como é. Caso, né, eu imagino que vocês conheçam já, né, mas caso vocês não conheçam, daí já vou fazendo essa demonstração. Ele abre essa primeira página aqui para fazer um login, né, caso vocês não tenham esse login, logo que vocês fizerem o download, a plataforma já vai solicitar, né, que vocês façam um login para vocês poderem usufruir do aplicativo, né? Então eu vou entrar aqui com o meu e-mail, senha. Bom, aí entrei no aplicativo. Né? Aqui ele fala que tem uma atualização para fazer, eu não vou fazer agora. Aqui ele também coloca os outros dois, as outras duas plataformas, né? O Reference Manager e o Citation Plugin para o Word. Também não vou mexer nisso agora. E aí, agora, nesse momento, ele está sincronizando a minha biblioteca. Né? Então, ele leva um tempinho, né, até sincronizar, fazer tudo certinho. E, enquanto isso, eu vou mostrar para vocês como que nós vamos recuperar os artigos das estratégias de busca, né, das diferentes bases de dados, e como colocar, né, como importar essas referências para o Mendeley.
Então aqui eu já tenho, né? Já deixei aberto aqui com as minhas diferentes estratégias de busca, né? Do PubMed, da Cochrane, do Embase e do Lilacs. Lilacs e nesse caso aqui também coloquei da BBO. Então, pegando aqui no PubMed, eu tenho a possibilidade de usar duas formas, né? Anteriormente, né, até algum tempo atrás, a única forma da gente passar os arquivos do PubMed para o Mendeley era usando esse plug que nós temos, né, que também o download ele é feito também naquele site. Junto com a plataforma é possível você instalar, né, esse plug, que é o Mendeley Web Importer. O Mendeley Web Importer ele era bastante útil, né, porque nós conseguíamos selecionar determinados artigos, né, não precisava ser necessariamente todos, mas nós conseguíamos selecionar um grupo de artigos, alguns artigos, e aí fazer essa importação para o Mendeley desse número restrito de artigos, né. Vou mostrar para vocês como é que funciona. Aqui eu vou colocar 10 artigos, né, que é o padrão do PubMed. Então, coloquei aqui 10 artigos. E aí eu vou clicar aqui no Mendeley Web Importer. Esse é um plug que ele é instalado também naquele mesmo site. Ó, então, nós temos 10 referências mostrando aqui, né, no site do PubMed. 10 referências. E aqui aparecem 10 referências encontradas na página. Então, é muito tranquilo, muito prático, muito fácil de eu passar essas 10 referências, né? Ou passar só algumas, né? Eu posso selecionar só esses dois artigos e aí adicionar no meu Mendeley, como eu também posso selecionar todos e adicionar daí, né? A grande limitação dessa ferramenta era quando se trabalhava com um número grande de artigos, né? Por exemplo, aqui eu tenho 1966 artigos para incluir dentro do Mendeley. E se eu for de 10 em 10, isso vai me dar bastante trabalho. Uma saída para isso era nós trabalharmos aí numa margem de 100 artigos, né? Ao invés de trabalhar na ordem de 10 artigos, trabalhar de 100 em 100, e isso poderia tornar mais ágil esse processo, né? Vou mostrar aqui para vocês. Bom, então de 100 artigos que nós colocamos ali, nós temos 95 referências encontradas na página. Então, faltaram 5 referências, né, que o Mendeley Web Importer não conseguiu localizar. Por que o Mendeley Web Importer não conseguiu localizar? Bom, provavelmente algumas dessas referências estejam indexadas, né, sem o DOI, estejam em revistas, né, em periódicos que não utilizam, né, o serviço do DOI, o número de registro do DOI. E o DOI é a ferramenta principal, né, é o código principal que o Mendeley usa para identificar as referências. Então, dessas 100 referências que nós colocamos aqui, né, vamos lá embaixo para ver. 100 referências, 95 foram encontradas. Vai me dar um certo trabalho eu ficar procurando aqui referência por referência para ver qual que não apresenta o DOI e qual que não está aqui. Qual referência que não está batendo com as que estão aqui. Então, essa era a grande limitação do Mendeley Web Importer. Principalmente nesses casos onde nós temos muitos estudos para recrutar, o Mendeley Web Importer é uma ferramenta um pouco limitada, né? Então, nessa última atualização que teve, se tornou possível a gente pegar todas as referências do PubMed, todas as referências da nossa estratégia de busca e importá-las para o Mendeley direto, né? Então, eu vou clicar aqui em Send To e eu vou em Citation Manager. Aí,
eu posso selecionar todos os resultados nessa página, que seriam 100 artigos, ou eu posso selecionar todos os resultados ou apenas alguns artigos selecionados, né, que eu selecione previamente. Eu vou solicitar aqui todos os resultados. E aí, criar um arquivo, né? Como já foi mostrado nas aulas, né, o arquivo que é importado, né, é um arquivo no formato NBIB, que é um formato do PubMed, mas que ele é tranquilamente lido, né, tranquilamente aceito no Mendeley. Então, estão aqui os meus resultados do PubMed, da estratégia de busca que eu fiz no PubMed. Bom, aí se eu for lá em Downloads, eu vou ver, né, que esse arquivo ele já está dentro de uma pasta, né? Eu criei uma pasta aqui, busca em base de dados. Então esse arquivo já está dentro dos meus downloads. A próxima que eu vou ver é na Cochrane, né? Na Central. Eu fiz uma busca também na Central, totalizou 69 artigos. Na real, foram 60 ensaios clínicos, né? E 9 revisões, 9 Cochrane Reviews. Eu vou pegar aqui esses 60 trials. E eu vou também, né, exportar para o meu computador. Vou selecionar todos eles. Export Selected Citations. E aí eu posso pedir diferentes formatos, né? Vocês podem ver que aqui ele já mostra, né, que foram 60 citações selecionadas para o download. Eu tenho diferentes formas, né, diferentes formatos que nós podemos fazer essa exportação. E aqui ele já coloca, né, que esse formato RIS, entre parênteses EndNote, pode ser importado para o Mendeley, RefWorks, Zotero e SciWheel. Então, vou clicar aqui nele. Ele já altera esse formato. Vou clicar aqui em Incluir Abstract, e isso vai me facilitar bastante na hora da exclusão de duplicatas e como que eu vou montar depois o arquivo para poder fazer efetivamente essa leitura. E vou clicar aqui em Download. Aí está fazendo o download. Ali, nome do arquivo Citation Export, entre parênteses 3. Vou colocar ele na minha pasta também, Citation Export 3. Busca em base de dados. Tá aí o arquivo. Ok, na Cochrane tudo certo. Agora eu vou passar para Embase, né? Fiz também a minha busca na Embase, né? Segui exatamente os vídeos da aula da professora Raquel. E aí eu tive 1.062 artigos encontrados na minha estratégia de busca. E agora eu quero passar, né, todos esses títulos e abstracts também para o Mendeley. Então eu vou aqui, resultados, aqui está 200, né? Selecionei 200, eu simplesmente, ali o resultado estava em branco, cliquei, e aí apareceu aqui que está selecionado 200. Mas eu quero mais, eu quero todos os arquivos, então cliquei ali em 1062. Venho aqui em exportar, e aí de novo, já tenho aqui o formato RIS, Mendeley e EndNote, 1062 títulos e abstracts, né, selecionados, e eu vou fazer essa. Então aí ele já abre essa página aqui no Embase, né, ele faz ele carrega, né, para transformar nesse formato, e aí está pronto para download. Então o nome do arquivo aqui Records 4. Eu já vou colocar esse arquivo aqui.
substituir, records 4 anexado. E a última base de dados que eu fiz a busca, né, é no Lilacs. E eu vou exportar esses resultados agora para o Mendeley. Então, eu utilizo esse mesmo formato RIS. Vou selecionar todas as referências. E aí, o nome do arquivo é export tree. Bom, então agora eu tenho os 4 arquivos referentes às 4 bases de dados que eu fiz a busca, né? Nesses 4 arquivos eu tenho os diferentes resultados para as diferentes estratégias de busca que eu fiz nas bases de dados. Eu vou agora, para me organizar, trocar os nomes, né? Que esses nomes estão muito genéricos. Então eu vou trocar esses nomes para me facilitar depois quando eu for manipular dentro do Mendeley. Essa daqui eu vou colocar como EB PubMed. Essa records foi a da Embase, então eu já vou colocar EB Embase. Essa citation export tree eu vou colocar EB Cochrane. E essa última eu vou colocar EB Lilacs. Então, eu tenho aqui as 4 buscas. Vamos começar agora a trabalhar dentro do Mendeley. Então, vocês podem ver aqui que antes, quando nós vimos, né, a minha página, a minha biblioteca, ela estava carregando, né, estava sincronizando. E agora eu vou começar a me organizar aqui, né, porque, afinal de contas, aqui estão todos os artigos que, né, estão contidos dentro da minha biblioteca. Que não necessariamente sou eu que estou alimentando ela, mas o próprio Mendeley ele seleciona alguns artigos que o algoritmo dele considera interessantes, né? Considera parecidos com o que eu estou acostumado a ler, e aí ele vai anexando. Então agora é importante eu me organizar, né? Afinal de contas, o trabalho que eu vou fazer ele tem que ser extremamente organizado para que eu não perca nenhum artigo que possa ser importante, assim como eu também não tenha muito trabalho de ler muito artigo que às vezes nem tem relação com o assunto da minha revisão sistemática, né? Então eu vou criar diferentes pastas aqui e vocês vão ver que essas pastas também vão ajudar lá quando vocês forem montar o fluxograma, né? O fluxograma, aquele do Prisma, ele vai solicitar, né? Ele vai pedir que vocês coloquem quantos artigos foram encontrados nas diferentes bases de dados. E trabalhar dessa forma vai facilitar vocês para fazerem esse reporte, né? Então eu vou criar aqui diferentes pastas. Eu vou criar uma chamada revisão sistemática Cochrane. Vou criar uma revisão sistemática Lilacs. Revisão sistemática Embase. E, por último, revisão sistemática por penúltimo, né? PubMed. E agora a última, que vai se chamar somente revisão sistemática. E vocês já vão entender por que eu estou criando uma que não tem a restrição, né, da base de dados. O que eu vou fazer é colocar cada um daqueles arquivos que foram baixados das diferentes bases de dados
na sua respectiva pasta que eu criei. Então, nós vamos pegar lá do PubMed, adicionar arquivos, cliquei aqui em cima, adicionar arquivos, e aí nós vamos ver aqui, busca de base de dados, estratégia de busca PubMed. Abrir. Podem ver ali, ó, que ele já faz um screening inicial, ele já faz uma triagem inicial para verificar se existem alguma duplicata dentro da minha biblioteca e dentro da minha pasta, né? Essa pasta está vazia, então ela não vai ter duplicata, mas o Mendeley ele já faz essa triagem, né, inicial. E podem ver lá embaixo, ó, 1966 documentos importados com sucesso, né? Então, aqueles 1966 arquivos, títulos e abstracts que eu tinha no PubMed estão agora dentro do Mendeley, dentro dessa minha pasta revisão sistemática PubMed. E eu vou colocar aqui também, vou fazer a mesma coisa, repetir esse processo nessa pasta revisão sistemática, né? Por mais que ela não seja restrita ao PubMed, eu vou colocar aqui. De novo, 1966 documentos importados com sucesso. Vamos agora para a da Cochrane. Adicionar arquivos. Cochrane. 60 documentos importados com sucesso. E agora eu vou colocar aqui também. Eu vou misturar nessa pasta revisão sistemática os arquivos da Cochrane. 60 documentos importados com sucesso. E podem ver que aqui, ó, nessa página lateral, nós temos que 36 documentos foram selecionados. Porque o Mendeley, ele já faz previamente, quando tu vai anexar um grupo de arquivos por cima de outro grupo de arquivos, ele já faz esse screening para ver das duplicatas. Então, eu tinha 60 documentos exclusivos, né, da Cochrane, tinha 60 documentos da Cochrane, e o que eu posso entender, né, desse output aqui é que 36 desses documentos, 36 desses artigos, eles são exclusivos da Cochrane, né? Os outros 24 artigos, eles eram sobreposições com o PubMed, artigos que estavam mutuamente presentes no PubMed e na Cochrane. Então, eles já foram excluídos, já foram removidas essas duplicatas. Vou seguir fazendo a mesma coisa. Vou colocar aqui a do Embase. Vai demorar um pouquinho mais, porque é um número um pouco maior de artigos. E aí, 1062 documentos importados com sucesso. Vou repetir o processo e adicionar lá naquela pasta genérica revisão sistemática. Vou adicionar. Podem ver ali embaixo que ele está procurando por duplicatas na minha biblioteca. E aí, feito essa importação, né? Podem ver aqui do lado que 560 documentos foram selecionados, né? Então, nós entendemos, né, que esses 560 documentos eles sejam exclusivos da plataforma Embase, né? Que os outros, aí o que falta para chegar em 1062 são arquivos daí que são mútuos, né, com a Cochrane e com o PubMed, que eram as bases de dados que eu já tinha incluído nessa pasta. Então, a função dessa pasta, sem uma descrição da base de dados,
É exatamente essa. Essa vai ser a pasta que vai nos dar o N final de estudos que foram avaliados, né, nessa fase 1. Vamos só completar agora esse processo, colocando os artigos que nós encontramos no Lilacs. E fazer a mesma coisa aqui. Foram importados com sucesso, né? E agora nós temos aqui as diferentes pastas, né? Nós temos a pasta do Lilacs, do PubMed, da Embase, da Cochrane e essa pasta genérica, que vai ser a pasta onde agora nós vamos verificar, né, fazer essa checagem das duplicatas, caso elas ainda existam. Então eu vou vir aqui em ferramentas, tá? O meu Mendeley ele tá em inglês, mas vocês podem fazer o download dele em português, né? E aqui vai estar ferramentas. Venho aqui embaixo, avaliar, né? Checar por duplicatas. Cliquei. E aí nós temos, nós encontramos aí, né? 8 reports, né? 8 records na real, 8 títulos e abstracts que o Mendeley considerou como sendo duplicatas. E aqui o Mendeley ele faz uma escala do quanto, né, nós temos de confiança, né, do quanto nós podemos confiar nisso que o aplicativo está nos mostrando, né? Normalmente o Mendeley ele usa como recurso assim de maior confiança o número do DOI. Quando esse número do DOI ele não está presente, daí o aplicativo, a plataforma, né, começa a avaliar a questão de título e abstract, né? Porque o que nós podemos ter às vezes são títulos muito parecidos, né? Muitas palavras parecidas no título, às vezes uma que outra palavra diferente, né? E isso já torne difícil, né, para a gente fazer essa avaliação de duplicata ou se são dois artigos diferentes. Então, o Mendeley ele começa fazendo esse screening pelo DOI e daí depois ele vai passando para outros aspectos, né? Nós podemos ver aqui do lado, né, que nós podemos com segurança, né, excluir essas duas duplicatas na biblioteca, né? Então ele nos dá confiança, né? Nós não temos campos conflitantes. Todos os campos, aí os campos do journal, do ano de publicação, volume, abstract, todos os campos eles estão batendo, eles são iguais, né? Eles não estão conflitando. Então o Mendeley ele nos dá essa segurança, né, de excluir essas duas duplicatas e aí nós vamos confirmar. Agora aqui, ó, nessa outra, o Mendeley ele já mostra, né, que nós temos campos conflitantes. E aí nós podemos ver aqui, ó, que aqueles tópicos, né, que não estão pontuados, né, não estão marcados, eles são os pontos conflitantes. E aí o Mendeley ele, né, solicita, né, que você, autor, faça a revisão desses campos para verificar, né, se esses artigos eles devem ou não devem ser excluídos. Eu já fiz essa análise, tá? Então eu sei que esse artigo aqui ele deve ser excluído, é uma duplicata. Mesma coisa aqui, mesma coisa do último caso. Então, eu já fiz essa análise, já fiz essa avaliação, eu vou excluir, confirmar. De novo, eu vou confirmar. Aqui também, aqui também, aqui também e aqui também. Certo? Então, eu excluí todas as minhas duplicatas. Agora,
eu vou ver aqui quantos artigos eu tenho, quanto que é o meu N final após eu excluir as duplicatas. E aí eu tenho que o meu N final é 2.502 artigos, né? No PubMed eu tenho um número, no Lilacs eu tenho um número, no Embase eu tenho um número e na Cochrane eu tenho um número. E aqui eu tenho o número total. Então é importante que sempre antes, né, que vocês comecem esse processo, vocês já vão sinalizando, já vão reportando esses resultados, né? Por exemplo, no PubMed, antes de eu fazer as exclusões, as duplicatas, eu tinha 1.966 artigos. Então, lá no meu flowchart do Prisma, eu vou colocar aqui no PubMed, eu tinha inicialmente 1.966 artigos. Eu vou reportar que lá no Lilacs eu tinha 37 artigos previamente. Que no Embase eu tinha 1.062. E que na Cochrane eu tinha 60. E aí, após a exclusão de duplicatas, eu cheguei nesse número de 2.502 artigos. Uma parte dessas duplicatas foram excluídas automaticamente pela ferramenta do Mendeley, né? Quando eu estava importando, né, os documentos para dentro do Mendeley, o próprio programa já fez a exclusão, e o outro pouco nós fizemos a exclusão manualmente, né, via tools, aqui na parte de checar por duplicatas. Então, a partir dessa exclusão, né, a partir dessa fase de exclusão de duplicatas, nós temos como preencher lá o flowchart do Prisma, né, colocando lá quantos artigos nós tínhamos previamente a exclusão das duplicatas e agora quantos artigos nós temos após a exclusão de duplicatas, né. Lembrando, né, que o flowchart do Prisma ele não faz uma distinção por base de dados após ser feita, né, essa exclusão de duplicatas. Nós precisamos distinguir quantos artigos nós tínhamos em cada base de dados previamente à exclusão de duplicatas. Após essa parte, nós reportamos só o número total de artigos que restaram. E bom, o que eu vou fazer agora? Agora vai ser importante que eu comece depois de excluídas as duplicatas, eu vou passar esses dados para o Excel, né? Tanto para o Excel quanto para o meu Word. No Excel, eu vou trabalhar com a parte de seleção dos artigos, né? Eu vou documentar lá as razões pelas quais eu não incluí determinados artigos, né? E no Word eu vou poder fazer a leitura dos abstracts, né? Então, o que eu vou fazer aqui selecionei aqui revisão sistemática, né? Deixei selecionado. Vou clicar aqui junto com o Shift, né? Cliquei aqui com o meu botão do mouse junto com o Shift e vou baixar lá embaixo. Vou selecionar todos os arquivos que tem aqui. E aí nós temos 2.502 artigos, documentos selecionados de 2.502. E agora eu vou exportar. Vou exportar e eu vou colocar o nome desse arquivo de artigos após exclusão de duplicatas. E o formato que eu vou colocar é nesse formato aqui, XML. Vou apertar em salvar. E agora, vamos lá. Tá aqui o arquivo. Eu vou abrir ele com o Excel. E aí a gente abre essa planilha, né, que num primeiro momento tá bem feia,
com bastante informação. E agora nós precisamos começar a fazer a limpeza, né? Limpar essa poluição aqui. Então, a primeira coisa que eu aconselho é mantermos, né? Nós precisamos manter uma planilha dessa assim como ela veio. E eu vou copiar ela toda e vou colar em outro campo, né? Então eu tenho aí aquela mesma planilha que estava aqui, eu colei aqui. E aqui daí eu vou começar a fazer a limpeza dos dados. Então vocês podem ver que eu tenho aqui eu tenho os abstracts, por exemplo, né? Todo o abstract ele está aqui. Nós temos aqui o nome do arquivo que eu coloquei, né? Nada de muito importante. Nós temos aqui o ano de publicação, as keywords, a revista de publicação, periódico, né? Enfim, algumas. E aqui o título, né? A última informação talvez seja uma das mais importantes, que é o título. E aí eu tenho muita informação repetida, né? Essa planilha ela é gerada nesse formato um pouco confuso. Então aí é importante que que essa planilha ela seja moldada, né, num formato que torne a leitura de títulos mais factível, né, e mais fácil. Então eu vou começar a excluir duplicatas aqui dentro do Excel, né? Eu tenho vários números 1, né? E esses números 1 aqui são relativos a artigos que são ao mesmo artigo, né? Se nós formos ver aqui, eu tenho o número 1 até a linha 21, da linha 3 à linha 21. Se eu for aqui, eu vou ver que da linha 3 a 21, eu estou me referindo ao mesmo título, né? Então eu vou começar a excluir. Eu vou selecionar toda a minha planilha, vou vir aqui em dados e vou clicar aqui remover duplicatas. Podem ver ali que até apareceu remover duplicatas. E aí vai abrir essa janelinha, né? Eu não vou selecionar tudo, vou selecionar somente a coluna A e aí eu vou dar um OK. Olha, 60.397 valores duplicados foram encontrados e removidos. 2.504 valores exclusivos restantes. Então, nós temos aí aquele mesmo N final. Tenho aqui um número para cada artigo, né? E se nós formos ver lá, nós temos aqui os diferentes títulos, né? Cada título ocupa apenas uma linha. Agora eu vou, primeiramente eu vou aumentar um pouco, né? Tornar esses dados mais legíveis. Eu vou aumentar um pouco o tamanho dessas linhas. Venho aqui, a altura da linha. Vou colocar, sei lá, 25. Melhorou bastante, né? Vou excluir essa primeira linha aqui, não serve para nada. Excluir. Aqui nós temos o número que o número que o Mendeley deu, né, para esse arquivo, né? Então vocês podem ver que essas duas colunas aqui, a C e a D, elas são iguais. Eu vou excluir uma. Essa coluna vazia aqui eu também vou excluir. Essa coluna D eu vou manter, né? É uma coluna que traz o primeiro autor dos arquivos. Essas três aqui eu vou excluir também. A coluna E e a F são iguais. Nós temos aí uma coluna com os DOIs. Essa coluna vazia não vou aproveitar. Essas aqui também não. Coluna da língua também não. As páginas que esses artigos foram publicados, né? As páginas que esses artigos estão publicados nas revistas.
Nome do periódico também não. Excluir. E essa coluna I aqui eu também vou excluir. Então aí a gente fica só com o que é realmente relevante, né? Nós temos aqui o número dos artigos, né? Como se fosse um ID, né? Isso aqui nada mais é que um banco de dados. Então, se vocês já tiveram a experiência de trabalhar com banco de dados, seja em estudos de intervenção ou observacionais, vocês vão perceber a semelhança, né? Observacionais, laboratoriais, enfim, qualquer estudo que vocês já utilizaram um banco de dados, vocês vão ver que se assemelha bastante. Então aqui nós temos um número para cada artigo, né? Eu vou trocar algumas coisas de ordem, e aí é preferência pessoal, né? São a forma como a qual eu me organizo. Mas eu diria que essas são as informações mais relevantes daquela tabela, né? Nós temos os abstracts, nós temos o número que esses artigos ocupam dentro do Mendeley, nós temos o número que os artigos estão indexados nas diferentes plataformas, né, nas diferentes bases de dados, que é o DOI, o ano de publicação, o nome do primeiro autor e os títulos. Para a planilha, para fazer a parte do screening da fase 1, eu vou manter, não vou manter todas essas características, né? Então eu vou aqui copiar e agora eu vou abrir outra pasta, né, para eu colar. Vocês podem ver que eu estava trabalhando em duas planilhas na mesma pasta, né, que a gente chama aqui no Excel, e agora eu colei toda aquela planilha numa outra pasta, né. Isso porque essa planilha aqui, essa nova planilha aqui, eu vou usar ela para passar os dados para o Word, né? Então, os dados que eu vou manter no Excel para fazer a leitura dos títulos, para eu trabalhar junto com o meu outro revisor, eles vão ser diferentes do arquivo que eu vou usar somente para ler os abstracts, né? Então, nessa planilha aqui, né, que aqui está como pasta 2, eu vou trocar o nome dessa planilha para ficar mais fácil da gente entender. Vou chamar aqui de planilha para o Word. Nós vamos colocar aqui, nós vamos manter aqui nessa planilha somente aqueles dados que são fundamentais para a gente passar para o Word. Que nada mais é que o ID do artigo, né, o título e o abstract. Então, essa informação aqui nós podemos excluir, essa nós podemos excluir, o ano de publicação e o DOI também. Eu vou excluir. Essa coluna aqui também nós podemos excluir. E aqui eu vou só trocar a ordem, né? Aqui nós temos o abstract antes dos títulos. E o que eu vou fazer é passar os títulos para antes do abstract. Então eu vou inserir coluna. Inserir uma coluna antes. Vou apertar Ctrl X aqui. E vou dar um Ctrl V aqui. Então agora nós temos o ID, o título do artigo e o abstract, né?
essas são as informações que são interessantes nós termos para fazer a identificação dos abstracts, né, para nós lermos os resumos dos artigos. Eu vou salvar esse arquivo. Eu vou chamar esse arquivo de abstracts para Word. E eu vou salvar ele no mesmo formato que estava até então, né, que é esse formato .xml. E vou salvar. Salvo essa parte aqui, eu vou entrar lá na minha outra pasta, naquela pasta que eu vinha trabalhando antes, que é a pasta, né, de como nós começamos. E nessa planilha aqui, né, que nós chamamos de planilha, que está com o nome planilha 2, eu vou renomear ela para planilha de títulos. Um nome bem genérico, assim, só para nós não nos perdermos aqui. E essa planilha aqui, eu vou manter ela como se fosse a planilha uma planilha fácil de nós trabalharmos para nós, pelo menos, apontarmos, né, qual artigo passa para a fase 2, né, qual artigo vai para a leitura do texto completo e qual artigo já vai ser excluído, né, nessa primeira fase. Então, nós podemos trocar alguma ordem aqui também. Eu vou colocar, vou manter, né? Na real, eu vou excluir o resumo aqui. Nós não precisamos do resumo aqui nessa planilha do Excel. Aqui nós temos o ID do artigo no Mendeley. Eu já vou renomeando aqui para ficar mais bonitinho e mais organizado também, né? E esse é o fundamental, é a planilha ficar organizada. Isso faz toda a diferença na hora da execução, né, e da leitura. Quanto mais organizado vocês se manterem, por mais difícil que isso seja, mais rápido e dinâmico vai ser esse processo, que é um processo custoso, é um processo trabalhoso. Aqui nós vamos ter vou colocar como Mendeley Code. Aqui, first author, year. O DOI eu sempre gosto de manter também. E aqui, por fim, o título. Essa coluna aqui nós podemos excluir. Vamos abrir um pouquinho. Ok. Então, nessa planilha aqui, nós temos os IDs, o código do Mendeley, o primeiro autor, o ano, o DOI, daqueles artigos que tem DOI, e o título, né? Bom, essa vai ser a planilha, eu vou até salvar ela aqui. Então, tá salva. Essa vai ser a planilha em que eu vou enviar para o meu segundo revisor, para a pessoa que vai trabalhar comigo fazendo essa parte da seleção dos estudos. E essa planilha ela tem que ser passada para esse segundo revisor tal qual ela está aqui, né? Nessa mesma ordem, para que os dois revisores tenham a mesma ordem dos estudos, para aquele revisor, para ambos os revisores, né, que os IDs eles sejam compatíveis, eles batam, né? O artigo 14 do revisor 1 tem que ser o mesmo artigo 14 do revisor 2, para que no final, né, aquela reunião de consenso que se faz ao final dessa primeira fase consiga ser feita de uma forma efetiva, né, e sem perder informação.
Então, né, nessa primeira fase, se vocês lembrarem lá do Ryan, que nós vimos, o Ryan ele até coloca algumas informações, né, algumas razões de exclusão nessa primeira fase. O Prisma, né, o guideline do Prisma, ele não cobra que seja reportada a razão de exclusão nessa primeira fase. É cobrado que seja reportado apenas as razões de exclusão daqueles artigos que foi executada a leitura de texto completa. Então, as exclusões da fase 1, elas não necessariamente precisam de um motivo de exclusão. Mas na reunião de consenso é sempre bom ter isso escrito, né, para na hora de fazer a discussão isso ser lembrado, né, ser ponderado, eventualmente se houver alguma discordância, né, que esses revisores eles possam apontar, bom, eu excluí esse artigo por tal motivo, eu não quis excluir esse artigo por tal outro motivo. Então, aí fica bem assim, a gosto pessoal, né? Eu acho que sempre é melhor nós pelo menos reportarmos um motivo, né, para que na reunião de consenso isso seja facilitado, né, na hora da discussão. Mas a Cochrane e o Prisma eles não cobram que esses motivos de exclusões na primeira fase sejam reportados. Né? Então aqui nós podemos fazer duas colunas, né? E numa coluna eu vou colocar aqui revisor 1 e na outra eu vou colocar revisor 2. Né? Então, numa coluna quem vai trabalhar vai ser o revisor 1 e na outra coluna quem vai trabalhar vai ser o revisor 2. E aí, né, ao final disso, dá para se calcular alguma estatística de reprodutibilidade, um coeficiente de capa, para verificar o quão compatível estava essa avaliação. Né? Essa daqui seria a planilha do Excel, né, que veio direto do Mendeley. Vocês podem ver que é uma planilha normal, se assemelha muito ao formato que nós temos lá no Ryan, só que a diferença é que aqui nós não temos como ler os abstracts. Nós vamos ler os abstracts a partir dessa planilha, né? Eu mantive aqui, só para retomar, né? Eu mantive aqui os títulos, o resumo e os IDs. E eu salvei essa planilha aqui num formato XML. E o que eu vou fazer agora é abrir esse arquivo via Word. Então eu vou abrir com e eu vou colocar aqui Microsoft Word. Abre o arquivo, vocês vão ver que esse arquivo ele é bem grande, é um arquivo de Word bem grande mesmo. Nós temos essa primeira página aqui, que é uma primeira página só de algumas informações que não são pertinentes, né? E aí nós temos logo do início aqui já como esses nossos dados estão organizados. Nós temos o ID, o título e o abstract, nessa ordem. Então, nós vamos ter aqui o ID 1, o título do artigo 1, e esse artigo 1 ele não apresenta resumo. Né? Se nós formos comparar lá com a planilha, né, de onde esses dados derivaram, vocês podem ver que o título do ID1 é o mesmo título que está aqui na planilha.
né? Um caso, um caso de um abscesso periodontal agudo devido a trauma profissional. Nós formos aqui, né? É esse o estudo que nós temos. Então, esse documento do Word ele vai seguir aquela mesma ordem e deve seguir essa mesma ordem do documento do Excel, né? A partir do momento que estiver tudo padronizado, todos os artigos estiverem compatíveis em sua ordem e na organização das características, né? Eu digo características aí ID, título, abstract, né? A posição, como esse conteúdo está organizado. A partir desse momento, então, que o primeiro autor, né, pode passar esses dados para o outro revisor, para que esse mesmo material, né, ele seja idêntico para os dois revisores. Então aqui, ó, vocês podem ver que aqui já deu 1.350 páginas, nós temos aí em torno de não mais que 2 abstracts por página, então acaba sendo bastante, são muitas páginas aqui no Word. Vocês podem ver que esse texto ele não tá tão agradável assim de ler, né? A interface é uma interface de Word, né? Lógico que aqui nós podemos mudar ainda, né? Nós podemos pegar aqui, por exemplo, e trocar a fonte, né? Colocar uma fonte um pouco mais legível, aumentar o tamanho da letra, justificar, colocar um espaçamento mais agradável, trazer, colocar a margem um pouco mais para a esquerda, né? Então nós conseguimos mudar um pouco esse texto. Eu particularmente depois que eu conheci o Ryan, eu não acho mais essa interface, né, tão amigável. Dá um pouco de trabalho, né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar assim no Word. Confesso que no início é um pouco complicado, mas depois se acostuma. E é tudo questão de costume mesmo, né? Depois aí dos seus primeiros 50 artigos, a, a, a leitura ela passa a se tornar mais dinâmica, assim, o processo passa a não ser tão cansativo e custoso quanto é nos primeiros 50 artigos. Né? Então nós temos aqui no Word como manipular esses dados, né? Como mudar esse texto e, enfim, trabalhar para tornar essa interface um pouco mais legível. Uma coisa que eu não falei antes é que esse mesmo documento, né, se vocês lembrarem anteriormente, esse documento nós exportamos do Mendeley. O Mendeley exporta um documento que nós solicitamos, né, que fosse no formato XML. Nós podemos solicitar esse documento também no formato RIS, e a partir desse formato RIS nós conseguimos abrir esse documento lá no Ryan. E aí vai ser esse mesmo documento, né? O Ryan ele vai carregar nesse mesmo formato, né? Como ele carrega os dados. A diferença é que nós não vamos precisar fazer a exclusão de duplicatas, porque afinal de contas nós já fizemos essa exclusão de duplicatas via Mendeley. Então não é necessário fazer exclusão de duplicatas lá no Ryan, é só questão de ler títulos e abstracts. Tá certo? Pessoal, eu espero que tenha sido proveitosa essa explanação. Eu fico à disposição de vocês para caso tenham alguma dúvida, caso queiram conversar, fazer algum questionamento, enfim. Eu espero que tenha sido uma explicação clara. A ideia era que fosse algo bem técnico, bem passo a passo. Então eu não quis me deter aqui muito a questões teóricas. E se alguma coisa me passou, assim, eu deixo à disposição os meus e-mails, né? E vocês podem entrar em contato comigo quando precisarem. Tá bem? Muito obrigado pela atenção e até.